Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Mosaicos Proféticos, Daniel 9, 27, parte 1. A declaração profética de Daniel 9, 27 fornece informações temporais muito precisas. Fala-se de uma semana ou 7 anos, divididos em duas metades exatamente iguais. E ele fortalecerá um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas. E sobre a asa das abominações virá um devastador, até que a destruição decidida seja derramada sobre o devastador. Daniel 9, 27. Ou, em outra tradução, o governante fará uma aliança com muitos povos, que durará 7 anos. Na metade desse tempo, ele proibirá os sacrifícios e as ofertas diárias no templo, e em vez disso, introduzirá ali uma abominável idolatria. Mas mesmo esse governante cruel perecerá, pois Deus proferiu seu julgamento sobre ele. Daniel 9, 27. O ciclo de 7 na Bíblia se refere a um padrão de ciclos recorrentes e dias de descanso que permeiam desde a criação até o Apocalipse. Isso começa com os 7 dias da criação, seguidos por ciclos semanais e anuais de descanso, como o sábado, 7º dia, um ano sabático a cada 7 anos e o ano do jubileu, após 7 vezes 7 anos. No Apocalipse há também 3 ciclos de 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que representam o julgamento final. E a era atual, o Olam Hazeh, termina novamente com o ritmo de 7, o período de tribulação de 7 anos. O número 7 simboliza perfeição ou completude na Bíblia. Para esta indicação de tempo, encontramos ainda outra indicação de tempo. Assim, um versículo antes, no versículo de Daniel 9, 26, disse-se: E o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário, mas então virá o fim por meio de uma inundação, e até o fim haverá guerra e devastação, que há muito foram decididas. A palavra hebraica para fim é ketz, e significa fim ou no fim dos tempos. Ou seja, o contexto se refere ao fim dos tempos. Isso é muito importante porque há muitos intérpretes que ignoram completamente esse contexto no fim dos tempos e colocam a afirmação de Daniel 9, 27 em algum lugar da história da salvação. Ou seja, se alguém com sua interpretação o leva a um outro quadro temporal que não seja o fim, ele está saindo do contexto aqui apresentado. Também no contexto mais amplo, é mencionado repetidamente que se trata aqui do fim. E o fim é simplesmente o fim. Assim, Daniel é instruído. Você, Daniel, mantenha estas palavras em segredo e cele o livro até o tempo do fim. Ketz. Daniel 12, verso 4. Sobre Daniel é dito: E eu ouvi, mas não entendi. E disse: Meu senhor, qual será o resultado disso? E ele diz: Vá, Daniel, pois as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Ketz. Daniel 12, 8 e 9. Assim, há intérpretes que relacionam a passagem bíblica, um príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário, com Antíoco Epifânio. Em primeiro lugar, ele não viveu no fim dos tempos. E em segundo lugar, não destruiu Jerusalém nem o templo. Ele profanou o templo colocando uma estátua de Zeus e sacrificando um porco no altar. Antíoco Epifânio viveu de 215 a 164 antes do Messias. Sabendo que o contexto é o fim dos tempos, ele não pode ser considerado.
Agora, há dois excelentes professores da Bíblia, que eu pessoalmente aprecio muito, que apresentam uma interpretação que não consigo compreender de forma alguma. Eles dividem o período de tribulação de 7 anos em duas metades completamente distintas. Os primeiros 3 anos e meio referem-se ao Messias, que segundo eles serviu por 3 anos e meio. Existem renomados exegetas bíblicos que comprovam nos evangelhos cronológicos que Yeshua não teve o ministério de 3 anos e meio, mas de 1 ano. Mas deixemos essa argumentação de lado. Onde há na Bíblia uma referência de que um ritmo de 7 anos seja dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, separados por um longo intervalo de tempo? Seria como se Elohim tivesse criado uma parte da criação em 3 dias e meio, depois tivesse inserido um período de 2 anos e em seguida tivesse vindo os próximos 3 dias e meio da criação. E é exatamente isso que esses intérpretes da Bíblia fazem com o período de tribulação de 7 anos. Yeshua serviu na terra por 3 anos e meio e voltará à terra para os últimos 3 anos e meio. Na minha opinião, isso não faz nenhum sentido. Além disso, Daniel 9:26 diz que haverá guerra até o fim e a devastação há muito decidida. Não acredito que quando Yeshua voltar, essa devastação acontecerá. Eu vejo os últimos 7 anos de tribulação como uma unidade coesa que encerrará os últimos dias desta era, Olam Rabá. Além disso, também está escrito que no meio do tempo, ou seja, após 3 anos e meio, esse governante em que eles veem o Messias abolirá o sacrifício e a oferta. Não faz sentido que o Messias abolirá os sacrifícios. Daniel 8:11 ao 12 também fala da abolição do sacrifício. E ele tirou-lhe o sacrifício regular, e o lugar do seu santuário foi derrubado. E um sacrifício criminoso foi instituído contra o sacrifício regular. Outra passagem bíblica em Daniel 11:31. E as forças armadas dele permanecerão e profanarão o santuário, a fortaleza da montanha, e abolirão o sacrifício regular e estabelecerão a abominação devastadora. E mais uma reflexão sobre isso. Em Isaías 60:18 está escrito: não se ouvirá mais falar de violência, aqui está a palavra hebraica Hamas, em tua terra, nem de devastação e destruição em teus limites, mas chamarás as tuas muralhas salvação e as tuas portas glória. Isso significa que quando o Messias voltar, não haverá mais Hamas. Portanto, não haverá mais guerra, mas sim paz. Mas no início da grande tribulação, ainda haverá guerra e destruição, como diz Daniel 9:26. E até o fim haverá guerra e devastação que há muito foram decididas. Portanto, o príncipe mencionado aqui não pode se referir ao Messias. Voltemos agora à declaração de Daniel 9:27 e vejamos isso mais de perto. E ele fortalecerá um pacto com muitos por 1 semana. E na metade da semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas. E sobre as asas das abominações virá um devastador, até que a destruição decidida seja derramada sobre o devastador. Fortalecer uma aliança com muitos não significa fazer uma nova aliança, mas a partir da palavra hebraica gabar, confirmar uma aliança, dar força, ser forte, ser poderoso, mostrar-se poderoso e agir com orgulho perante Elohim. Em 29 de setembro de 2025, uma aliança já existe. The Abraham Accords, de 2022, foi confirmada pelo presidente Trump e pelo primeiro-ministro Netanyahu, fortalecida e ampliada para os muitos. Trump, pessoalmente, é o garante do Conselho da Paz. Trump disse que levou 3.000 anos para que um plano de paz como esse pudesse ser criado. Ele disse que agora haveria uma paz eterna nessa região. O acordo foi então assinado em 9 de outubro de 2025 no Catar, não em Washington, nem em Jerusalém.
O Egito realizou negociações nos bastidores. As partes contratantes são Israel, Hamas, representado por mediadores do Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, o próprio Catar, Marrocos e Jordânia. Este plano de paz vai muito além de uma solução para o conflito de Gaza. Ele visa trazer normalização, estabilidade regional e recuperação econômica entre Israel e muitos países muçulmanos, com o objetivo de integrar mais Israel no Oriente Médio. Esta aliança foi fortalecida com muitos, como Daniel expressou. Este plano é apoiado por muitos países em todo o mundo, incluindo França, Alemanha, Rússia, Itália, Espanha e Reino Unido. Não se trata de um pequeno tratado qualquer, mas sim de um acordo que se enquadra no formato de Daniel 9:26. E mesmo que alguns digam que isso não trará paz, o status legal desta aliança permanece válido. É como um casamento que é legalmente válido, mesmo que o relacionamento não esteja indo bem. Só agora entendemos a expressão muitos e a declaração do anjo a Daniel. Ele diz: vá, Daniel, pois as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, verso 9. Somente no final o selo será quebrado e compreendido. E se esse tratado de paz é o cumprimento de Daniel 9:27, então nos próximos 3 anos e meio, os sacrifícios de animais devem ser introduzidos e abolidos. Se isso não acontecer dentro desse prazo, então este tratado de paz não foi o cumprimento da profecia de Daniel. E será que este tratado, proclamado como paz eterna, é o maior engano da história da humanidade? Por quê? Porque ele é a base sobre a qual o anticristo chegará ao poder. Também não se pode excluir a possibilidade de que o futuro anticristo amplie e reafirme o plano atual com os muitos e o fixe em 7 anos. O atual acordo de paz não inclui a indicação de 7 anos. A questão é se a indicação de 7 anos deve estar incluída. Talvez Elohim nos dê essa indicação adicionalmente. Isaías adverte contra a confiança em garantias e acordos humanos. Vocês dizem, fizemos um pacto com a morte, um acordo com o reino dos mortos. Quando vier a torrente impetuosa, ela não nos atingirá, pois fizemos da mentira o nosso refúgio e do engano a nossa proteção. Isaías 28:15. E no versículo 18, que a vossa aliança com a morte seja anulada e o vosso pacto com o reino dos mortos não subsista. Quando vier a torrente impetuosa, ela vos esmagará. Curiosamente, o Hamas nomeou a invasão terrorista de 7 de outubro de 2023 com a palavra árabe tufon, que significa torrente. E se esse plano de paz foi exatamente o que Isaías alertou? E se for proclamado incessantemente paz e segurança, então se aplica. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentinamente a destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. E há ainda outro ponto que veremos no próximo episódio. Que todos sejam ricamente abençoados.